galerinha! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa dessa sexta-feira. Nossa aula de hoje está super legal e vamos falar um pouco sobre o uso de o e u no fim das palavras. Para isso, abra um livro na página 77. Na questão 3, vocês deverão completar as palavras do quadro com a letra O ou U. As palavrinhas são mosquito, tatu, caju, urubu, amigos, canguru, camundongo, gato e tabuleiro. Em seguida, organizem essas palavrinhas aí na questão 4. Separem em palavras que terminam com O e palavras que terminam com U. Essa parte tá moleza? Aproveitem para separar as sílabas dessas palavras e circular a sílaba tônica de cada uma. Por último, organizem as palavras em outro quadro lá na alternativa B. Separem as palavrinhas em dois grupos. Um de palavras em que a sílaba forte é a penúltima e outro em que a sílaba mais forte é a última. Para saber qual é a sílaba mais forte da palavra, lembrem de gritar a palavrinha como se estivessem vendendo ela na feira e vejam qual é a parte que mais demoramos na pronúncia. E para a separação silábica, lembrem de bater palma cada vez que abrir a boca na pronúncia da palavra. Por exemplo, na palavrinha canguru, se fôssemos separar as sílabas batendo palmas, ficaria canguru. E para saber a sílaba tônica dessa palavra, basta gritar como se estivéssemos chamando ela. Canguru! Então, a sílaba mais demorada foi ru. Logo, ela é a sílaba tônica, a última. Na página 78, releiam as palavras que vocês observaram no item B e completem as frases com o que vocês conseguiram descobrir. Em seguida, voltem à questão 3 e vejam em quais palavras vocês tinham se enganado em relação à escrita e copiem essas palavrinhas aí na questão 5. Caso não tenham tido dúvida em nenhuma dessas palavras, podem deixar em branco. E por último, pensem e escrevam na questão 6 outras palavras que vocês conhecem, que são escritas com O no final, mas que têm som de U. Agora vamos falar um pouco sobre capa de revista. Vocês já analisaram com atenção a capa de uma revista? Vamos fazer isso agora? Para isso, abra um livro na página 81. Observem com atenção essa imagem de capa de uma edição da revista Recreio. Se olhar para a imagem de capa bem rápido, o que você vê primeiro? Anotem aí na questão 1. Você sentiu vontade de ler quais matérias citadas nessa capa? Escreva aí na questão 2. Na página seguinte, observe uma revista sobre outro assunto. Vocês sabiam que existem revistas especializadas para pessoas que criam gatos? Compare a capa da revista Pulo do Gato com a da revista Recreio e marque um X nas alternativas que apresentam o que é possível encontrar nas duas capas. Temos imagens grandes no centro, temos textos de vários tamanhos e cores, temos uma grande quantidade de imagens, anotem aí. Em seguida, numerem na questão 4 as informações de 1 a 4 de acordo com a sua importância na capa da revista. Então, temos imagem, título do texto principal, nome da revista e textos menores. Se formos analisar, em primeiro lugar, o mais importante é o nome da revista, porque precisamos saber qual é essa revista. Em seguida, o mais importante é a imagem. Depois, é o título do texto principal e, por último, os textos menores. Enumerem corretamente. Turminha, no capítulo 7, nós lemos uma carta que o Lobo Mau enviou para Chapeuzinho. Que tal ler outra carta pessoal escrita em uma situação bem curiosa? Leia atentamente essa carta que está disponível na página 83. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. Queridos senhor e senhora urso, querido ursinho. Sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, cachinhos dourados. PS. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Galerinha, o que será que aconteceu para que a cadeirinha precisasse de um conserto? Anotem aí na questão 2.
Então, vamos revisar o que estudamos nesse capítulo? Nós vimos que a carta do leitor é uma forma de os leitores de revistas, jornais e sites emitirem opinião sobre as matérias. Vimos que a letra G apresenta dois sons. Um som antes de A, O e U, e outro som antes de E e I. Vimos que a letra C também representa dois sons. Um antes de A, O e U, e outro antes de E e I. Para saber se uma palavra é escrita com O ou U no final, é preciso saber qual é a sílaba mais forte. Então, nós estudamos a carta do leitor, leitura e interpretação de textos, o uso de C e QU e de G e GU, e o uso de O e U no final das palavras. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam das imagens para a correção. Um beijão para vocês e até nossas próximas aulas!